Olá, Jairo. Então vai. 3, 2, 1. Olá, Jairo. Tudo bem com você? Estamos aqui então gravando, conforme o seu pedido, um pouco da escatologia bíblica retratada aqui no capítulo 9 de Apocalipse. Eu quero agradecer o convite, dizer da minha honra, da minha satisfação em poder estar falando com você, com seus telespectadores, especialmente com a minha querida Mundo Novo, cidade onde eu nasci, cresci, vivi muitos bons anos da minha vida aí nessa linda cidade de Mundo Novo. Sempre tenho curiosidade de saber como que anda a nossa cidade, vou sempre que possível, 2, 3 vezes ao ano, passo por aí, tá? É uma honra estar falando com vocês. Antes de começar, algumas considerações. Escatologia é um estudo, é um estudo. Como todo estudo, ele não para, ele é sequente. Permanentemente estamos estudando sobre esse assunto. Ninguém é dono da verdade. Há muitas linhas teológicas, muitos pensamentos em relação ao milênio, por exemplo. Amilenista, pós-milenista, pré-milenista, mesomilenista, e aí vai. Uma gama de teólogos, todos com seus argumentos, todos bem fundamentados, e a verdade só conheceremos lá. Enquanto isso, ficamos aí com Deuteronômio 29 e 29, que diz que as coisas reveladas são para nós, e tem coisas ocultas aí que é só para Deus mesmo. Tá? Vamos lá, não sou o dono da verdade, mas quero tentar contribuir com alguma coisa para os seus telespectadores. Foi passado o capítulo 9 de Apocalipse, né? Portanto, vamos dar uma passadinha no capítulo 3, aliás, no capítulo 8, versículo 13, que é a chave. Diz assim: enquanto eu olhava, João dizendo, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, e dizia em alta voz: ai, 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 ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Esta águia, nós vimos que é um anjo que parecia águia, ela deu 3 gritos de ai, mas um ai que expressa sofrimento por estar antevendo o que aconteceria com a humanidade. Então ela, antevendo o que iria acontecer, então ela sofria por antecipação e emitia estes gemidos. Ai, ai, ai. Lá na frente nós chamamos isso de 3 ais. E já vamos ver o primeiro ai daqui a pouco, tá? Ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Agora vamos entrar no capítulo 9. Lembrando que o Apocalipse ele é cheio de símbolos, como as profecias, né? Elas são cheias de símbolos. Algumas coisas estão os símbolos ali apenas para retratar mesmo. E algumas, em outras situações, querem dizer algo. E os símbolos não são por acaso. Existe um propósito. E dentro da figura bíblica, ela se explica. Nos capítulos primeiros de Apocalipse, quando fala de estrelas, castiçais, mulher, acaba se auto-explicando, ou nos capítulos mesmo de Apocalipse, ou no contexto bíblico, por exemplo. Mulher. Mulher trata-se de igreja, religião. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo, né? O livro de Cantares de Salomão, se você tirar do sentido literal, né, você consegue muito bem fazer uma analogia com a igreja, né? Aquela mulher lá de Cantares de Salomão, se você tirar da forma literal e trazer para o figurado. E em outras circunstâncias também, quando se refere à mulher, está se falando sobre igreja. A mulher pura, imaculada, a igreja santa, né? A prostituta, a igreja que falsifica, e por aí vai, só para exemplificar. Então,
Dito isso, vamos encontrar alguns símbolos aqui, né? Alguns símbolos que, fazendo a substituição, nesse e em outros capítulos, você consegue entender alguma coisa, fica mais fácil a compreensão. As profecias, 80% a 90% são figurados, 10 ou 20% está de forma literal. E esse texto tem muita coisa literal e alguns figurados. Vamos lá, vamos correr, né? O tempo aqui está passando. Versículo 1 do capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta. O quinto anjo tocou a quinta trombeta. E João viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Essa estrela aqui não é estrela, tá? Nós conhecemos a estrela da alva, né? Os filhos da alva, né? Na verdade, os filhos da alva, enfim, que caiu do céu, né? E essa estrela na frente fala que ela foi dada para ela a chave, então não é uma estrela, tá? A estrela foi dada a chave aqui, né? Do poço do abismo. Então essa estrela nós entendemos que ela é Satanás. Foi dada a ela a chave do poço do abismo e ela, como sempre, né, fazendo algo espantoso, foi lá e abriu o abismo. E do abismo saiu fumaça. Fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Aqui não tem nada de figurado, né? Fumaça saiu e cobriu o céu e o sol. Da fumaça saíram gafanhotos. Um pouquinho de mistério aqui. Gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Gafanhotos com poder de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore. Gafanhoto gosta de quê? De planta, né? De relva. Mas esses aqui foram proibidos de comer o que eles gostam, né? Que é planta, relva e árvore. Mas para eles foi permitido apenas que atacassem, né? Atacassem, mas apenas aquele que não tinha o selo de Deus na testa. Então eles saíram para atacar homens, seres humanos, mas não podia tocar naqueles que tinham o selo de Deus na testa, a saber, os 144 mil lá dos capítulos anteriores. Né? Provavelmente alguém já deve ter falado sobre isso, quem são, o que representam os 144 mil, né? Nos capítulos anteriores. Então esses 144 mil estavam protegidos. Esses gafanhotos que tinham função de escorpião não podia tocá-los. Não lhes foi dado o poder para matá-los, tá? Ninguém, não podia matar ninguém, mas apenas para causar-lhes tormento. Então esses gafanhotos que tinham poderes de escorpião causavam tormento à população, à humanidade, por 5 meses. 5 meses de tormento, de angústia. A agonia que eles sofreram era como a de uma picada de escorpião. Veneno, né? Tormento. 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, tamanho tormento, que é literal, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A agonia é muito grande. Procurarão a morte, mas não encontrarão a morte. Os gafanhotos pareciam cavalos. Olha só a aparência desses gafanhotos, né? Preparados para a batalha, cavalo de guerra, preparados. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como de leão. Tudo isso aqui, João, né, recebeu em forma de visão, e ele retratava o que parecia, o que ele achava que era, ele colocava, né? E retratava o quê?
que eles eram bravos, que eles eram ferozes, que eles estavam prontos para destruir, para devorar, né? Para atacar realmente a população. Então, essas aparências é o que via a mente, era como João estava entendendo. E João é especialista em dizer que tal coisa parece tal coisa. Quando ele vai descrever Jesus, ele disse que, né, o cabelo dele era branco como a neve, e a voz dele parecia muitas águas. Então João é especialista em dizer que certa coisa parece outra coisa, né? Então esse é o que ele relatou aqui. Versículo 9: tinham couraças como couraça de ferro, e o som de suas asas eram como barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. É assim que ele descreveu o barulho das asas desses gafanhotos que tinham poderes de escorpiões. 10. Tinham cauda e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. 5 meses. Tinha um rei sobre eles. Esses gafanhotos tinham um rei que comandava sobre eles. Tá? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, que significa destruidor. Então o chefe deles era destruidor. O primeiro ai passou. São 3 ais, passou-se o primeiro. Esses gafanhotos, né, com o poder de escorpiões, com toda essa aparência, comandado pelo destruidor, que atormentou a humanidade por 5 meses. Este é o primeiro dos 3 ais. Versículo 12: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Aí vem o 6º anjo que tocou, respectivamente, a 6ª trombeta, e João ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Pontas do altar de ouro. Tá? Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Olha só. A voz, depois de tocar a 6ª trombeta, mandou que soltasse os 4 anjos que estão presos lá junto ao rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, mês e ano foram soltos. Eles estão presos lá no rio Eufrates, tá? A oriente do rio Eufrates, esperando dia, mês e ano para serem soltos. Esses anjos não são anjos de Deus, aqueles que assistem perante Deus, os querubins, os serafins, cada um com sua função. Não, tá? Porque os anjos de Deus nunca estiveram presos. Esses são demônios, anjos caídos que estão presos lá e serão soltos para fazer uma tarefa, né, nesse período. Eles vão comandar um exército, e o número de cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões. 200 milhões. E não é um número superestimado, não. Tá? Aqui diz no versículo 16 que João ouviu o número. 200 milhões. É o tamanho do exército que será comandado por esses demônios, que eles serão soltos e se apossarão de alguns líderes que estão depois do Eufrates, né? Os líderes ficarão endemoniados, literalmente. Hoje já são, né? Ninguém faz essas barbaridades que muitos ditadores, muitos carrascos fazem se não tiver influência maligna. Influência é uma coisa, possessão é outra, e esses demônios vão se apossar, eles ficaram possessos, esses líderes ficaram possessos e sairão com esse exército de 200 milhões atacando a humanidade. Os cavalos, os cavaleiros que vi em minha visão, tinha este aspecto, olha o aspecto, as suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre.
a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Tá? Vou discorrendo aqui versículo a versículo, né? Vamos tentando trazer luz aí e de uma forma tentar ser bem didático aqui, mas também bem objetivo. É um assunto muito polêmico, né? Esse aqui é assunto para 2, 3 horas, para seminários, na verdade dias, né? Seminários apenas sobre o capítulo 9 aqui. Tá? Então saía fogo, fumaça e enxofre. E 1/3 da humanidade foi morta pelas três pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saíam das bocas desses animais. Bocas, aí é figurado, né? Pode ser lá um canhão, a boca do canhão, pode ser um lança-míssil, um foguete, pode ser, enfim, tá? As armas bélicas eram diferentes. Então imagina João naquela época prever, né, em sua visão um lança-foguete. Como é que ele vai descrever isso? Vai falar que é um cavalo que solta fogo pela boca, né? Falaria que era um cavalo que solta fogo pela boca e por aí afora, né? Como ele iria descrever um porta-aviões? Como ele ia descrever né, esses caças, esses aviões caças aí? Como é que ele descreveria se não for algo parecido ao pássaro, né? Enfim, tá? Então tento aqui entender a cabeça de João vendo tudo isso que tem hoje, vendo há 2000 anos atrás. Ele descreve da maneira que ele pôde aí, né? Então olha só, o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. O João viu lá, né? Não tem segredo, é a imaginação de João. Ele viu lá e tentava descrever, descreveu assim. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Tá? Ponto. Tá. Agora, para fechar aqui, acho que eu estou dentro do horário aqui, né? Para fechar, tudo isso, 2 ais se passaram, tudo isso, o versículo 20, e o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios. Tá? Quem adora ídolos não adora ídolos. A Bíblia diz que ídolo não é nada, tá? Mas adoram demônios. E os ídolos de ouro, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Tá? E aí, para fechar o versículo 21, também não se arrependeram. O que é arrepender? Arrepender não é remorso, arrepender não é chorar, arrepender não é sentimento, arrepender é atitude. Vem do verbo metanoia, né? Quer dizer mudar a mente, mudar de direção. Então eles não mudaram de direção, eles não pararam de fazer tudo isso, eles não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Depois de tudo isso, depois de tanto juízo de Deus, depois de tantas coisas que aconteceram, mesmo assim, eles não se arrependeram. Aí Deus, então, nos próximos vai continuar com seu juízo. Como aconteceu lá no Egito, 9 pragas, Faraó não se arrependeu, Faraó não mudou de ideia, precisou vir a 10ª praga, né? Ele cedeu, mas depois mudou de ideia, e aí teve que ser destruído. Tá? Então, fazendo um paralelo com a história do Egito com aqui o Apocalipse, o povo continua obstinado, não muda de comportamento. Olha aqui, feitiçaria, imoralidade sexual. Deus está vendo essa imoralidade sexual que está acontecendo aí hoje, essa degradação moral, essa decadência moral, tá? Essa libertinagem. Deus está vendo. Isso daí cheira mal as narinas de Deus e Deus vai entrar com o juízo. Ok? Espero ter ajudado, tá? Mas é um assunto muito amplo realmente, tá? Quero me colocar à disposição do Jairo, dos seus telespectadores, tá? Se acharem que foi proveitoso, quiser me chamar de novo, estou à disposição, tá certo? Um grande abraço a todos e lembrando aqui que hoje nós temos a porta da graça, né?
Hoje nós temos a porta da graça. O altar de Deus lá de ouro, o altar antes, o altar do Novo, do Velho Testamento era o quê? Misericórdia, né? O homem pecava, oferecia o sacrifício, alcançava a misericórdia. O altar de Deus, tá, de ouro diante de Deus, né? O que é? É juízo, é condenação. O altar lá do Velho Testamento era perdão e misericórdia. O altar de Deus aqui do Apocalipse é juízo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso, o tempo da graça, é o tempo que estamos vivendo. Fechou a porta da graça, que pode ser hoje, amanhã, ou, né, no dia exato, porque Deus já tem dia, hora marcado para o fim do período da graça. Passou disso, meu irmão, é juízo. Tá? É juízo de Deus sobre a terra, e depois tem também o juízo final. Espero ter ajudado. Respeito as opiniões contrárias, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima.